Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Você só tem a ganhar. Faça uma aliança com o Senhor. Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Juízes 6. Vamos lá. Juízes 6, do 25. O 25. Naquela noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, eu vou continuar lendo, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrada que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Muito bem. Deixa eu já ler agora essa outra parte para você. Juízes 8. Vamos lá. 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós. E você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Eles responderam de boa vontade: os daremos a você. Então estenderam uma capa a cada homem, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites e pendentes e as outras roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Por fim, olha aqui. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão na terra. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois ele tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezetas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuou-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor.
Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Muito bem, tive que ler tudo isso para você entender o raciocínio. Israel se afastou do Senhor, e está provado, eu li para você, fez o que o Senhor reprova, passou a adorar ídolos, então a levantar um altar a Baal, pós-sagrada a Azerá, consequentemente, os problemas chegaram. Porque toda vez que você faz algo que o Senhor reprova, os problemas vão chegar. Começaram a praticar a idolatria, adorar outros deuses, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. A vida deles eles se tornaram assim, a vida vergonhosa, objeto de zombaria, eles viviam escondidos, a vida tornou-se amarga, estavam sendo esmagados pelos midianitas. Os midianitas levavam tudo, roubavam tudo. Esse midianita pode ser muita coisa na vida de uma pessoa, é aquele problema que entra, que está levando tudo, está levando seu casamento, está levando a sua saúde, está levando seu patrimônio, está levando seu filho, está levando tudo. Mas tudo tem um porquê. Eles se afastaram do Senhor e começaram a adorar deuses estranhos. Colocaram a idolatria na vida deles. E eu gosto de lembrar que, às vezes, quando a gente fala de idolatria e feitiçaria, logo as pessoas já pensam num altar, em que elas colocam um deus ali, uma imagem, ou vão praticar feitiçaria, bruxaria. Não necessariamente. Rebelião é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Idolatria, ganância, avareza, cobiça, autopiedade, arrogância, iniquidade, tudo é como pecado de idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então estava uma bagunça a vida espiritual. Consequentemente, quando a vida espiritual de uma pessoa está decadente, todo o resto também vai se tornar decadente. Quando a sua vida espiritual vai mal, consequentemente, a sua vida, no geral, vai mal também. Bom, o povo não aguentando mais, etc., clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Gideão para libertar o povo. Deu uma ordem a ele, e ele foi lá e cumpriu a risca, mesmo com medo. E quase morreu por isso. Você vê que estava tão séria, a situação era tão séria, a corrupção era tão grande, que quando Gideão derrubou o altar a Baal e o pó sagrado a Azerá, eles quiseram matar Gideão. Eles quiseram matar Gideão. Era para eles terem ficado felizes, né? Mas não. Você vê que a idolatria estava dentro deles, enraizada, totalmente enraizada. Totalmente. Bom, Gideão encarou aquele desafio, enfrentou tudo, e depois enfrentou os midianitas com 300 homens, e libertou Israel dos midianitas, e libertou Israel da idolatria também. Porque isso era necessário. Se o altar a Baal e a Azerá não fossem derrubados, Deus não poderia ter dado vitória. Ele não tinha como dar vitória. Enquanto nós não derrubamos os altares que nós erguemos na nossa vida, a deuses estranhos, e como eu disse, esses deuses podem ser muitas coisas, essa idolatria, essa feitiçaria, pode ser a rebelião, quando você se rebelou contra Deus, contra quem é de Deus, contra a palavra de Deus, ou seja, você não aceitou algo que veio de Deus. A idolatria, isso é rebelião como pecado de feitiçaria. Idolatria. Talvez você é uma pessoa que a ganância te afastou de Deus, a avareza te afastou de Deus, a cobiça te afastou de Deus, a arrogância te afastou de Deus, a iniquidade tem te afastado de Deus, a autopiedade tem te afastado de Deus.
sentimentos diabólicos têm te afastado de Deus. As bênçãos que você obteve de Deus te afastaram de Deus. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo que passar a ocupar o primeiro lugar na vida de uma pessoa, ou seja, que você passa a dar prioridade, vai se tornar um ídolo. Se Deus deixa de ser a prioridade da sua vida, aquilo que passou a ter se torna um ídolo. E algumas pessoas, depois que obtiveram algumas vitórias, essas vitórias se tornaram seus deuses. Elas passaram a não ter tempo para Deus, a não priorizar a Deus e etc. Então, enquanto aqueles altares não foram derrubados e um ao Senhor não foi levantado, não tinha como Deus dar vitória. Então, tudo foi feito. E Deus deu uma vitória extraordinária para Israel. Mas Gideão, que foi o homem usado por Deus para vencer aquele jugo, para tirar aquele jugo de Israel, aquele homem que encarou, enfrentou a morte para derrubar o altar a Baal e a Azerá, o poste sagrado, aquele homem que quase foi morto por causa daquilo, aquele homem que enfrentou os midianitas, um exército incontável, com 300 homens. Aquele homem que teve que ter uma coragem e enfrentou coisas realmente desafiadoras. Quando teve a oportunidade de continuar cumprindo com o seu propósito e reinar sobre Israel, ele não quis. Ele não quis aquela responsabilidade. Ele não quis. Ele, muito pelo contrário, ele deu um passo que foi a ruína. Sabe quando uma pessoa faz tudo certo e depois ela vai lá e dá um passo errado e estraga com tudo que ela fez? Foi o que Gideão fez. Ele derrubou o altar a Baal, o poste sagrado a Azerá, ele obedeceu a Deus radicalmente, ele enfrentou os midianitas, ele fez tudo. E quando ele estava com tudo pronto, uma grande vitória, a obra feita, ele fez uma coisa que ele não podia ter feito. Conhecendo a natureza daquele povo, que a idolatria estava neles, enraizada neles. O que ele fez? Ele fez um manto sacerdotal, pegou ouro, eles deram ouro e ele fez um manto sacerdotal. Ao invés dele liderar o povo, ele colocou um manto sacerdotal como um objeto para o povo consultar. Ele sabia que aquele povo transformava qualquer coisa num Deus. Dito e feito. Como diz aqui, todo o povo prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. Começaram a adorar o manto sacerdotal. E o Gideão, ao invés de ir lá e tomar uma atitude, não, ele foi embora, ele não quis compromisso, mas, quer dizer, eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? Cumpri com a minha missão. Acontece que a missão dele não tinha terminado, mas ele não quis assumir aquela responsabilidade de liderar o povo. Foi para casa, arrumou um monte de mulheres e teve 70 filhos. Tanto que aquela obra não vinha de Deus, que os 70 filhos dele, depois que ele morreu, foram mortos num único dia. E toda a obra que ele tinha feito lá atrás desapareceu. E o povo nem sequer bom foi com a família dele. Nem lembrou de tudo que ele havia enfrentado. Quer dizer, nem respeito pela memória do Gideão, que tinha sido um herói, um homem que realizou um grande feito, eles tiveram. Por quê? Por causa desse erro brutal que ele teve aqui. Ao invés de liderar o povo, ele fez um manto sacerdotal, sabendo que aquele povo podia se corromper, e se corrompeu mesmo. E quando ele morreu, pior ficou. O povo levantou novamente um altar a Baal-Berite, voltaram a adorar Baal novamente, e tudo voltou ao ponto de partida. Ou seja, tudo aquilo que foi feito acabou, se desmanchou. Toda aquela construção foi ao chão. Tudo por quê? Porque num momento da vida dele, ele fez tudo certo. Nesse momento, ele deu um passo errado. E esse passo errado estragou com todo o resto.
É o que eu falei ainda essa semana. Sobre Jeú. Um rei também de Israel. Esse homem eliminou a adoração a Baal, mas deixou a adoração aos bezerros de Jeroboão. Quer dizer, sabe quando uma pessoa faz uma coisa muito boa e deixa passar uma tão importante quanto? Que tem o mesmo peso para Deus? Ele deixou passar. E aquilo fez com que o território de Israel fosse reduzido. Porque, por um lado, ele fez a coisa certa, por outro, ele deixou passar algo que não era menos importante. Era tão importante quanto. Aqui a mesma coisa. Por um lado, Gideão fez tudo certo. Por outro, ele, ao invés de viver com propósito, não quis, colocou o manto sacerdotal que se tornou um objeto de adoração, foi fazer filhos, por fim, no final, foram todos assassinados, só sobrou o filho, inclusive pelo filho de uma concubina. Um irmão matou o resto dos outros irmãos. O povo voltou a adorar Baal, não tratou a família dele com respeito, não foram bons com ele. Quer dizer, tudo que foi feito, simplesmente, no fim, voltou a ficar pior. Então, preste atenção, talvez, o que Deus está falando com você? Talvez um dia, você foi radical. Você deu passos de fé radicais. Você fez coisas extraordinárias. Você fez coisas que você nem você acreditava que estava fazendo, que podia fazer, que era capaz de fazer. E você fez. Só o que aconteceu? Depois, ao invés de você continuar focado no propósito, você se distraiu, deixou entrar coisas que têm o peso de roubar a sua vida, essas coisas têm entrado, foi viver sem propósito, deixou coisas entrarem, e hoje a sua vida, talvez, como foi a do Gideão, ou da família do Gideão, porque depois ele já tinha morrido, está igual ou pior. Igual ou pior. Você vê como é que pode, né? Alguém fez tanto, enfrentou tanto, arriscou a vida de várias formas. Depois ele, ao invés de continuar no propósito, ele foi lá, colocou um manto sacerdotal, o povo começou a se corromper ali, e dali foi um pulo para levantar altares a Baal novamente. E voltar tudo ao ponto de partida. Ficou tudo do mesmo jeito. Porque logo começaram a ser oprimidos e assim a história continua. Ei, preste atenção nisso. Deus está falando com você. Talvez um dia você fez coisas extraordinárias, igualzinho Gideão. E quando você começou a perder a visão, você já começou a deixar coisas erradas entrarem, você mesmo talvez contribuiu para isso entrar na sua vida, na sua família, como foi Gideão. Foi fazer coisas que Deus não mandou você fazer, igual ele foi. Foi fazer filho ao invés de liderar Israel. Por fim, você está perdendo tudo igual ele. Os 70 filhos, os filhos foram mortos. A idolatria voltou a tomar conta do país. O roubo. As pessoas que você ajudou nem lembram mais, não fazem nada de bom por você. Enfim, fez tanto e por fim não sobrou nada. Foi o que aconteceu com Gideão. Fez tanto e, por fim, estragou com tudo que tinha feito. Sabe quando você vai lá e constrói algo e você mesmo vem e destrói? Você vai lá, prega e você mesmo e desprega? Talvez o que você já fez de bom, defendeu, você veio e agora com uma atitude totalmente contraditória. Olha como ele foi contraditório. Talvez você tenha sido totalmente contraditório. Seu discurso contraditório, suas ações contraditórias, seu estilo de vida contraditório. Totalmente diferente daquilo que você já foi um dia, como Gideão um dia foi. Totalmente fiel, corajoso, enfrentou, fez o que ele tinha que fazer. Venceu coisas impossíveis de alguém vencer. E quando estava tudo pronto, que o pior já tinha sido feito,
O mais difícil tinha sido feito, que talvez é o seu caso, quando o pior você já fez, o mais difícil, pelo pior você já passou. Você vai lá e estraga com tudo. Como ele fez. Quando ele fez tudo certo, ele enfrentou coisas dificílimas. Quando o pior já tinha passado, o pior que ele poderia enfrentar, ele já tinha enfrentado. Ele me pega e agora é totalmente contraditório, coloca um manto sacerdotal, o povo começa a se prostituir, ele também não foi lá para tirar aquilo, que era a hora dele ter ido lá e ter tirado aquilo e dito não, não vamos fazer isso, ter mudado aquilo, ele deixou, ele viu que o povo estava se prostituindo espiritualmente e ele não fez nada, continua na sua vida lá, pessoal, cuidando das suas coisas, fazendo filho, por fim morreu, o povo voltou a erguer o altar a Baal Berite, o filho da concubina matou todos os outros filhos, o povo não foi bom com a família dele, desandou tudo. Desandou com tudo. Pense a respeito. Deus está falando com você. Talvez você já fez muita coisa boa para Deus. Você já foi extraordinariamente ousado, ousada, fiel. E hoje você está vivendo uma vida completamente diferente disso. Você levantou algo, talvez você deixou essa corrupção espiritual entrar na sua vida, na vida da sua família. Tem entrado, você está vendo uma prostituição espiritual, não está fazendo nada. E você continua focado nos seus próprios interesses. Você está vendo a sua vida espiritual decadente, a vida dos seus, das pessoas que estão ao teu redor, só decaindo e você não faz nada. Talvez você já fez muita coisa boa como Gideão. Mas agora você está deixando o mal entrar e arruinar com tudo, o pecado entrar. E com uma omissão, uma passividade, uma inércia, uma falta de comprometimento, falta de foco, falta de propósito, falta de tudo. Você está deixando o diabo arruinar com tudo como Gideão deixou. Desperta. Gideão morreu vendo o povo se prostituir com o manto sacerdotal que ele fez, e ele não fez nada. E por fim, quando ele morreu, o povo que já estava se prostituindo espiritualmente com o manto, adorando o manto sacerdotal, já levantou um altar a Baal Berite, o filho da concubina matou os filhos, o povo não tratou bem a família dele, enfim, fez que fez, terminou sem nada, com nada, não atingiu nada, voltou tudo ao mesmo lugar. A destruição. Tudo destruído, família destruída, enfim, a família dele foi destruída, a vida espiritual do povo destruída, tudo destruído, e tudo começou quando ele não quis viver com um propósito e levantou aquele manto sacerdotal, ele colocou lá. Talvez foi você que deixou coisas entrarem que está corrompendo todo mundo, inclusive a sua vida. Pense a respeito. E comece a agir. Comece a agir enquanto você tem oportunidade. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.
Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo. Essa palavra que o Senhor enviou para nós, que cause temor e também leve essa pessoa a ter ação imediata. O Senhor está enviando essa palavra, esperando que ela se desperte e comece a agir. Que os olhos dela sejam abertos, que essas escamas caiam, que ela tenha visão, que a mente dela raciocine da maneira que deve raciocinar, que ela veja com sabedoria o que ela não estava vendo, que ela ouça a sua palavra, que ela se movimente, para que o diabo não continue cirandando e roubando tudo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam demais abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias para cada pessoa que ora comigo. Peço prosperidade e abundância para os meus amigos e companheiros semeadores. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que ela vai ser abençoada. Mova mais semeadores para o programa, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, revigoradas, despertadas, movidas para a direção certa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Faça uma aliança com Deus. Se volte para o Senhor, se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.